down to death. The highest of heaven became the lowest of the earth. He passed through a city, Jericho, the lowest city in the world. And the littlest man in the city had to look down to see him. That's right. How low did he come? Did you ever think of it? He become me, that I through grace might become him. He becomes sin, knowing no sin, that I by sin might be righteous in the sight of God. That's what he did for you. That's what he did for you, sinner friend, this morning. How could you turn him down? Ele ressuscitou dos mortos. O mais alto do céu se tornou mais baixo da terra. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo. E o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo, correto. Quão baixo ele se tornou. Você já pensou nisto? Ele se tornou em mim, para que através da graça eu me tornasse ele. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. Foi isto que ele fez por ti, foi isto que ele fez por você, amigo pecador. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, como você poderia rejeitá-lo? Por vezes, escutamos histórias de grandes homens que viveram vidas importantes. Ao decorrer da história humana, aprendemos sobre os feitos de homens como Buda, Maomé, Confúcio e muitos outros. Grandes filósofos. Todos eles tiveram suas próprias declarações. Eles se engrandeceram pelo que realizavam ou descobriram. Eles se diziam ser grandes pessoas, porém a morte, mais cedo ou tarde, decidiu para sempre a questão com eles. E nunca houve, em toda a história da humanidade, outro homem, exceto Cristo, o nosso Senhor, que tivesse autoridade e domínio para dizer: eu tenho o poder para dar minha vida e tornar a tomá-la. E com seu grandioso poder, nos pôde provar isto. Irmãos, este sim é o lindo pensamento do cristianismo. E mesmo hoje, quando falamos no Evangelho, não temos que tomar boatos ou alguma coisa histórica sobre ele. Porque tudo podemos provar bem aqui, basta apenas que olhem para as nossas vidas e então será tão claro como o dia que Jesus Cristo vive e reina no meio de nós. Após 2000 anos, ele está simplesmente tão presente como ele esteve quando andava pela Galileia com seus discípulos, fazendo as mesmas coisas, realizando os mesmos milagres, mostrando a mesma misericórdia e pregando este mesmo Evangelho. Ele ressuscitou dos mortos e vive eternamente. Vou cantar uma canção que conta ao coração a história do maior amor. Seguia só pelo caminho um homem sofrendo tão imensa dor. Trazia
nos ombros uma cruz, o meu Senhor Jesus, com tanto amor, seu sangue escorria pelo chão, mas tão grande compaixão nos seus olhos se notou. Oh, foi por mim que ele tudo suportou, sua vida lhe entregou, então o sol escureceu e o véu do templo de alto a baixo se rasgou, quando ele expirou, consumando a salvação. Vamos pensar naquela primeira manhã de Páscoa. Que dia glorioso deve ter sido para Cleófas e seu amigo. Eles estavam com o coração partido, porque o homem no qual eles haviam confiado que seria o rei, a quem eles esperavam que seria o Salvador de Israel, havia sido cruelmente morto. A Bíblia nos mostra que eles eram homens iletrados e humildes. Talvez não conheciam muito sobre a educação moderna daquele tempo, mas eles o conheciam, e esta é a coisa principal. Recorde disto, meu querido irmão. Conhecer a Cristo é que é vida. Muitas pessoas se aprofundam na religiosidade e pensam que isto é vida. Ou estudam sobre a Bíblia e se aprofundam na doutrina de sua igreja e também pensam que isto é vida. Ora, tudo isso é bom, mas conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal e individual, irmãos, não há outra coisa que possamos dizer que é vida. Somente isso. Conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal e individual, isto sim é que é vida. Como forma de desafio, a tropa romana havia colocado um selo sobre a sepultura e, para que ninguém ousasse tocar naquilo, Roma definiu uma sentença. Qualquer homem ou mulher que rompesse o selo deveria ser morto imediatamente. Então, naquela manhã de Páscoa, aqueles 2 discípulos, com seus corações partidos, seguiam pelo caminho de Emaús. Maria, sua mãe, embora estivesse ali de pé, o vendo despido diante do povo, açoitado até a carne, e os ossos de suas mãos dilacerados por cruéis cravos romanos, ela e os poucos entendidos certamente pensaram que nenhum homem daquele calibre poderia morrer de tal forma. Amados, vocês podem imaginar tal feito? O nosso Senhor veio ao mundo em uma manjedoura. Ele viveu tão humildemente que sequer teve lugar para inclinar sua cabeça. Quando veio à terra, foi rejeitado pelo seu próprio povo e, após sua morte, não teve lugar para comportar seu corpo. Os céus e a terra o recusaram, porque ele estava vindo como um pecador.
não com os próprios pecados, mas com os nossos, que ele havia tomado sobre si. Assim, ele foi crucificado entre os céus e a terra, porque ambos não poderiam recebê-lo. E estava ali consumada a obra do nosso Salvador. Cristo não foi julgado por um deslize ou por ter falhado. Porém, ele foi julgado unicamente pelo seu caráter. Nenhum outro homem viveu como ele, e nenhum outro homem poderia morrer como ele morreu. Nenhum outro homem subiu ao alto como nosso Senhor, porque ele era Deus. Como poderia uma pessoa com sua mente sã conhecer o verdadeiro Evangelho e rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida do pecado? Quando ele estava morrendo lá na cruz, todos lhe rejeitaram. Eles cuspiram em sua face, zombaram dele, eles colocaram um trapo em volta de seus olhos, eles bateram em sua cabeça e disseram: se tu és o Filho de Deus, diga-nos quem te bateu. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro. E qualquer médico, qualquer um, pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no seu pé. Mas ele morreu por causa de um coração partido sendo rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram.
honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Que companheirismo maravilhoso! Deus e o homem, o máximo de sua criação. Porém, quando o diabo enganou Eva, então este companheirismo foi rompido. E quando Adão permitiu que o pecado entrasse, então um véu de pecado caiu sobre a terra. E vieram as doenças, vieram as tristezas, vieram sofrimentos e lamentações. O companheirismo com Deus estava rompido. Mas agora estamos diante da maior conquista de todos os tempos. E quando o nosso Senhor Jesus veio e entregou a sua vida de perfeição ali na cruz do Calvário, ele rompeu cada véu. Cada um destes véus, o véu da doença, o véu do pecado, foi rompido ali na cruz do Calvário. E quando ele disse está consumado, o véu rasgou-se de cima a baixo. Então ele foi às profundezas, pregou as almas perdidas dos dias de Noé e de todos aqueles homens que viveram no Antigo Testamento. Foi ao paraíso e resgatou os seus santos para que viessem com ele juntamente nesta conquista. E no terceiro dia, quando ele ressuscitou, este poderoso conquistador obteve vitória sobre a morte e o inferno. Ele conquistou novamente tudo o que Adão e Eva haviam perdido. Ele nos restituiu a tudo o que Adão e Eva haviam perdido. E ele ascendeu aos céus. E quando ele ascendeu aos céus, ele abriu caminho para que nós pudéssemos receber todas as bênçãos celestiais. O nosso profeta chamou este caminho de o canal do Espírito Santo. E nós estamos andando no canal deste Espírito Santo, onde o nosso Deus tem liberdade para nos falar, liberdade para nos conduzir. Com este ato de amor e coragem, ele nos conquistou e hoje nós somos seus representantes. Nas palavras do nosso profeta, nesta mensagem, ele diz: ele é o poderoso conquistador, o seu domínio de eternidade em eternidade. Seus representantes são aqueles que o amam e estão desejando morrer por ele. Ele ressuscitou dos mortos nesta manhã e vive no nosso meio. Você crê nisto? Nós cremos nisto. Fomos conquistados por este ato de amor e agora estamos entregando as nossas vidas a Ele. Ele é o poderoso conquistador. Aquele
aqueles que o amavam tanto quedaram-se em pranto, a tristeza os calou. E seguiam no caminho de Emaús, fugindo das lembranças daquela morte de cruz. Mas eis que a morte ele venceu, ele apareceu, o meu Jesus. Falou-lhes da promessa do poder que havia de descer em Jerusalém, e ao final levantou as suas mãos e os abençoou, e elevado foi ao céu. Toda tristeza em alegria se tornou. Jesus é o vencedor, para sempre é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Ele é o Senhor, para sempre Ele é o Senhor, que vivo está.